Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Talvez você esteja estranhando esse cenário aqui, mas é porque eu tô fazendo uma viagem pelo Canadá. Eu saí lá de Vancouver, vou lá para outra costa, vou lá para outro lado lá, Toronto, Halifax. Vou conhecer o Canadá inteiro, tá? E se você quiser acompanhar isso, você pode acompanhar lá no Instagram, porque é um conteúdo que não tem muito a ver aqui com o YouTube. Vamos então pro assunto de hoje. Hoje eu quero refletir aqui com vocês, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre a questão da inteligência artificial evoluindo e se isso vai acabar com a carreira de um programador. E essa é uma pergunta interessante, uma dúvida presente na cabeça de todo mundo que está iniciando ali na programação. Só que essa dúvida, na verdade, ela não deveria existir e a gente vai refletir aqui um pouco sobre isso e talvez você chegue à mesma conclusão que eu, que não importa pensar nisso nesse momento. Bem, vamos lá. Se a gente pensar se a inteligência artificial ela vai evoluir a ponto de substituir o programador, a gente tem inicialmente duas respostas possíveis. A primeira é não vai chegar lá nunca, e aí não importa, a gente não precisa ficar pensando sobre isso. Ou sim. Mas, se a resposta for sim, a gente precisa refletir um pouco mais. Tem pelo menos aqui duas possibilidades. Uma é sim, vai substituir daqui a 5 anos, ou sim, vai substituir daqui a 100 anos. E se a gente pensar que, daqui a 100 anos eu não vou estar mais trabalhando com programação, então para mim, pelo menos, não faz diferença. Isso não importa, certo? Então eu também não preciso me preocupar com isso. O problema é será que isso vai acontecer daqui a 5 anos? Bem, digamos que sim, que vai acontecer daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos não vai existir mais a profissão de programador. Aí a gente precisa refletir sobre isso também. Por quê? Porque é o programador que é responsável por criar todos os sistemas que acabam com as outras profissões. Inclusive, o programador é o responsável por criar as inteligências artificiais que vão, talvez um dia, acabar com a carreira do programador. Mas olha só, quando isso acontecer, se isso acontecer, mas digamos que vai acontecer daqui a 5 anos, até lá, a gente já vai ter acabado com outras profissões antes. Então, se a gente tem uma inteligência artificial suficientemente inteligente para conseguir substituir um programador, ou seja, para que qualquer pessoa consiga falar para ela o que ela quer de sistema e a inteligência artificial simplesmente cria aquilo ali, bem, então a gente também já foi capaz de criar coisas que vão substituir, por exemplo, advogados e juízes, né? Porque você teria sistemas onde você vai entrar ali com os casos e o próprio sistema vai decidir quem é que leva aquela ali, né? Quem é o ganhador daquele caso. A gente não precisa, então, de advogado e juiz nesse cenário. A gente também não precisa de médico. Você vai colocar ali os seus exames, o que você está sentindo e automaticamente o sistema vai cuspir ali o que você tem que fazer. Se você precisar de uma operação, de uma cirurgia, vai ter um sistema para isso. Inclusive, a gente já tem coisas nesse sentido. Se a gente pensar em outras áreas também, como arquitetura, engenharia, a gente tem programas que fazem os cálculos pelos engenheiros. A gente tem programas que fazem layouts pelos arquitetos. Mas isso não quer dizer que acabou a função do engenheiro, não quer dizer que acabou a função do arquiteto. Quando um médico ele usa um equipamento para ser mais cirúrgico, para ser mais preciso numa cirurgia, ainda precisa do ser humano ali. Então, com o programador seria a mesma coisa. Seria muito difícil a gente ter uma inteligência artificial que não dependesse do programador para ela funcionar. Então, olha só, a gente tem ido no sentido de criar coisas, criar sistemas que acabam auxiliando, né, os profissionais, mas dificilmente acaba com os profissionais. Talvez diminua de fato. Talvez uma tarefa que você precisava de 5 engenheiros, agora você precise de um só. Mas acabar, não. E na programação vai ter esse processo também. A gente tem visto aí coisas como o GitHub Copilot, que é algo muito interessante, mas para quem é programador. Uma pessoa que não é programadora não vai conseguir usar aquilo naturalmente, não vai conseguir usar aquilo de forma fácil. É difícil ainda, você precisa entender o que ele está fazendo até para você corrigir, se for o caso, ou para pelo menos criar o teu processo lógico para poder criar aquele sistema ali. No final do dia, a gente às vezes, quando está começando, acha que programar é criar código, que programar é digitar código, é escrever lá o código. Se você não estiver escrevendo código, você não está programando, mas não é isso. Programar é você criar uma sequência lógica que o computador vai executar para você. Então, se eu sei, eu preciso saber o que eu quero do computador. E esse é o papel do programador. Quem vai digitar, não importa muito, né? Pode ser a inteligência artificial ou pode ser você.
Se tiver alguém para digitar para mim, eu vou te falar que eu prefiro, tá? Então vamos lá. Então, daqui a 5 anos podem ter duas opções aí. A inteligência artificial, ela chegou no ponto que ela vai auxiliar o programador e o programador não vai precisar mais digitar 100% do código, coisa que já existe hoje com extensões que completam o código para você, né? Então, se você pensar há 50 anos atrás, quando você tinha que perfurar cartão, aquilo era muito chato. Se eu tivesse que ser programador naquela época, eu não seria, porque eu não teria saco, mas hoje com as ferramentas, com o bloco de notas ali que eu posso digitar as coisas, com o VS Code, extensões que eu posso começar a digitar, ele autocompleta para mim, tem coisas que eu crio hoje. E se eu tivesse que digitar no bloco de notas, talvez eu digitasse errado alguma coisinha ali, eu levaria 5 minutos até identificar o que eu fiz errado, porque o VS Code completa para mim. Então, esse tipo de ferramenta é muito benéfica para a profissão. Mas o que eu quero concluir aqui é que se a gente chegar ao ponto de realmente não ser isso, não ser ferramentas para auxiliar, e sim coisas que poderiam substituir, aí a gente não vai estar sozinho nessa. Não vai ser só a carreira do programador que vai ser substituída, vai ser a do médico, do advogado, do engenheiro, do arquiteto, todo mundo. E principalmente outras funções que são mais simples de serem substituídas ainda. Então, nesse caso, pode ficar tranquilo, porque a gente não vai ter a economia que a gente tem hoje. A gente vai precisar imaginar e conseguir construir um outro ambiente, uma outra sociedade para que as coisas funcionem, para que você consiga usar o teu tempo para fazer alguma coisa, porque todos os sistemas vão estar ali criando as coisas que teoricamente a gente faz e que geram valor, certo? Então a economia ela vai ter que ser diferente no dia que a inteligência artificial tiver avançada o suficiente para substituir um programador, porque aí quer dizer que ela já substituiu todas as outras profissões. E digamos que não, digamos que a profissão do programador ela foi substituída antes pela inteligência artificial, vai levar aí 1 ou 2 anos para substituir o resto, porque essa inteligência artificial ela já está tão avançada que você vai ali criar outras coisas com ela mesmo. Em pouquíssimo tempo já não existiriam as outras profissões também. No final do dia, qualquer que seja os caminhos que a gente refletir sobre, não importa, porque se realmente acontecer, o mundo todo mudou. Então, se você está preocupado aí se programação é uma carreira que você deveria investir o seu tempo e tá com medo dela acabar antes de você chegar lá, cara, imagina um advogado, um médico, um engenheiro que está entrando na faculdade agora ou que vai fazer o vestibular daqui a 1 ou 2 anos. Esse cara, então, devia estar desesperado e não é o que a gente vê, né? Então, eu acho muito estranho que nós, programadores, tenhamos essa preocupação quando, na verdade, é a nossa profissão que tem o potencial de acabar com a dos outros e os outros estão de boa e vivendo suas vidas. Então não tenha essa preocupação, aprenda assim programação, se torne um programador, use as ferramentas disponíveis, se tiver alguma ferramenta para te auxiliar, utilize, você vai ser mais produtivo, e é isso aí, vamos que vamos. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!